a gente vai continuar falando sobre iluminismo, tá? Vamos recapitular um pouquinho que eu trabalhei já em sala. Então, iluminismo, qual que foi o processo iluminista? Até eu apaguei as luzes e falei, antes esses filósofos, pensadores, cientistas viviam na escuridão. Quando o antigo regime começa a passar pela decadência, eles puderam começar a sair, a ver o mundo de fora, né? E aí então a luz apareceu, então por isso o processo iluminista. Aí eu falei muito para vocês sobre os Illuminati, que vocês me perguntaram, sobre a maçonaria, que é uma das criações do iluminismo. E hoje, gente, se vocês puderem pegar a apostila na casa de vocês, na página 170, vamos falar do liberalismo político, o anti-absolutista. Esse liberalismo político anti-absolutista foi o processo do surgimento de vários pensamentos, e aí a gente tem vários filósofos em relação a todo esse conceito e essa concepção. O primeiro filósofo é John Locke, os direitos naturais da tolerância. Então ele prega um conceito onde as coisas têm que ser naturais. Isso tudo, pessoal, é muito voltado para a organização política, tá? São ideias que eles têm sobre o conceito político. Então John Locke, ele fala que na Inglaterra revolucionária, esse posicionamento acabou levando ao refúgio político na Holanda. Ele acabou sendo exilado, expulso, mandado para fora. E aí, a gente pode falar que aqui ele pregava que caberia ao governo assegurar aos governados seus direitos naturais, a vida, a liberdade e aos bens materiais. Se o governante não o fizesse, seria então legítima e contestação na resistência por parte dos governados. Caso quem governava, o prefeito, o político da época, né, o presidente, não fizesse, não desse essa liberdade para a população, eles poderiam tirar. Aí a gente tem um nome hoje chamado impeachment, né? Caso não concorda, começa todo um processo para a retirada desse político. E isso é uma ideia de John Locke. Tá? Esse direito das pessoas, esse direito de ter liberdade, de ter vida, de ter trabalho, de ter forma de vida correta, ter comida, ter dinheiro. Caso esse governante não faça, os governados podem entrar com um processo, né? E aí eles chamam, os governados podem se rebelar, pedir para que ele saia. Então aqui a gente já não está vivendo mais o absolutismo, né? Absolutismo total, igual a gente viu do rei Luís XIV, o rei Sol, onde ninguém podia contestar. Mas isso graças ao quê? A essa quebra, a essa ruptura do antigo regime. Tá? Outro filósofo é Montesquieu, a teoria da divisão dos poderes. Então aqui eu tenho a característica nesse sentido, tá, de Montesquieu. Hoje, dentro do processo político, e aí a gente também lembra lá de Luís XIV, o processo executivo, legislativo, judiciário e moderador. Montesquieu, nesse novo processo, ele traz 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, essa divisão não dá força total para o executivo, que naquela época eram os reis e hoje o presidente. Tá? Outras funções, outras pessoas têm que ajudar a aprovar. Mas isso não nasce agora. Nasce nesse processo iluminista como uma forma de acabar com poderes totais. Lembra? Executivo, moderador. O rei tinha os 2 poderes. Então quem ficava no meio? Judiciário e legislativo. Legislativo e judiciário, desculpa. E os dois poderes que eram do rei massacravam esses que ficavam no meio. E aí ele tinha poderes totais da mesma forma. Ele mandava e desmandava e ele fazia o que ele queria. Então, Montesquieu tira esse conceito, tira essa concepção e cria 3 poderes onde cada um vai fazer sua função, cada um vai fazer sua parte. Tá? Rousseau, contrato social e o direito do voto. Ele defende que a relação governante e governado deveria funcionar com base em um contrato social, em que os governados atribuíam poderes ao governante, desde que seus direitos e seu bem-estar fossem assegurados. Então significa, é uma troca. Rousseau pregava uma troca. Se os governados tivessem a certeza que o governante ou os governantes estavam trabalhando para eles, tudo bem, pode continuar. Senão eles teriam que sair. Por isso ele fala desse contrato social. É um contrato. Não cumpriu, tem que estar fora. Então ele pregava essa característica. Por isso que mais para frente vem o contexto, né, dos governantes ficarem 4 anos no poder. Que aí os governados votam mediante, eu quero ele de novo porque ele foi muito bom como governador. Ele foi muito ruim, então eu não vou votar nele. Então estipulou esse tempo de voto.
Mas isso muito mais à frente, tá, pessoal? Não foi nesse momento ainda não, nesse momento iluminista. Isso foram ideias que foram sendo criadas e disseminadas por esses filósofos. E por último, aqui na apostila, a gente tem Voltaire, que defendia a liberdade de expressão. Que liberdade de expressão? O ir e vir. O tá gravando, né? Vamos pegar o contexto de hoje. Está gravando e podendo falar sobre todos os assuntos, sem sofrer punição. Não concordar com os governantes e questionar, indagar, chamar para conversa, caso consiga. Então, o Voltaire pregava essa liberdade de expressão. Ele defendia que as pessoas têm que ter liberdade para se posicionar, para falar, inclusive para votar. Né? Então, olha só, muitas coisas que nós vivemos hoje em relação política, isso tudo foi criado lá no iluminismo. E isso se fortaleceu demais, né? Nessa relação e nessa concepção. Então, a gente começa a perceber que o iluminismo ele foi uma base necessária para o processo social, onde esse conceito do iluminismo fortaleceu muito mais todas as características. E essas características começaram a ajudar a forma de organização política e econômica. E aí, falando de economia, vocês devem lembrar quando a gente falou do mercantilismo. No antigo regime, as práticas econômicas estavam baseadas nos princípios do mercantilismo. Apesar de não terem sido adotados de forma homogênea, total, em todos os países europeus, prevaleceria o entendimento de que o comércio era a fonte principal da riqueza. A partir do século XVIII, novas relações econômicas e a influência do iluminismo levaram alguns estudiosos a discordar dos princípios mercantilistas. Para eles, a falta de liberdade era um dos principais entraves para o desenvolvimento e progresso. Contrapondo ao mercantilismo, um novo conjunto de princípios levaria à formulação do liberalismo econômico, tendo em sua essência, a defesa da liberdade e do não intervencionismo do Estado. Significa, cada pessoa tinha que manter a sua forma econômica de forma livre. Então, eu quero vender roupa na feira. Pegando esse conceito, eu vou vender roupa na feira. Não era uma coisa agora estipulada, olha, você vai vender uma roupa na feira, o outro vai vender, sei lá, milho, o outro vai vender feijão, e não pode ter concorrência. O mercantilismo pregava essa característica. Era o rei que escolhia que cada um fosse vender. Eu acho que eu falei isso lá atrás também para vocês. O antimercantilismo, que era uma prática adotada pelos iluministas, mudou um pouco o conceito. Cada um tinha liberdade de fazer o que queria, ou vender o que queria. E aí a gente entra num conceito do liberalismo clássico. Um economista muito famoso da época, chamado Adam Smith, né, ele pregou o conceito da lei da oferta e da procura. Então significa, vocês vão ver uma imagem na apostila também, uma atividade. Lei da oferta e da procura. Quando eu tenho pouca oferta, que é pouco produto, eu posso cobrar o que eu quero. Então, demanda menor, preço maior. Demanda maior, preço menor. Então, tem uma pessoa que vende, sei lá, roupa na feira. Ela vai cobrar o valor que ela quer. Tem duas pessoas vendendo roupa na feira. Elas vão ter que se adequar. Porque se uma vender mais barato, a outra não vai vender. Então aí o preço começa a ser justo. E Adam Smith, no século XVIII, pregava essa característica. Porque ele também foi um dos